Existe uma parte da construção que ninguém vê. O mundo está acostumado a observar apenas aquilo que é revelado, aquilo que se manifesta no instante final, quando tudo parece organizado, quando tudo parece fazer sentido. O mundo vê o palco iluminado, vê a presença consolidada, vê o resultado que se apresenta como consequência de algo que, para quem observa de fora, parece ter surgido naturalmente. Mas aquilo que se revela nunca é o começo. Aquilo que se revela é sempre o fim de um processo silencioso que se desenrolou longe dos olhos, longe da validação, longe da confirmação externa. Existe um território invisível onde a construção realmente acontece. E é nesse território que as decisões mais importantes são tomadas. Toda construção exige um tipo específico de honestidade. Não uma honestidade voltada ao mundo, mas uma honestidade voltada a si mesmo. Porque em algum momento você percebe que não é mais possível continuar sendo todas as versões de si que você poderia ser. Você entende que existir é escolher e escolher é renunciar. Cada direção assumida é inevitavelmente um abandono de outras direções possíveis. Cada passo dado em direção àquilo que você decidiu construir é também um passo de afastamento daquilo que você decidiu deixar para trás. E esse afastamento não é dramático, não é anunciado e não é visível. Ele acontece em silêncio, dentro de você. Na forma como você passa a pensar, na forma como você passa a agir, na forma como você passa a se posicionar diante da própria existência. Existe um momento específico em que você entende que o processo não é mais algo que você faz. O processo passa a ser algo que você é. E essa transição não acontece de forma repentina. Ela acontece aos poucos, na repetição da constância, no acúmulo silencioso de pequenas decisões que, isoladamente, parecem insignificantes, mas que, ao longo do tempo, se tornam estruturais. Você começa a perceber que não é o grande gesto que define quem você está se tornando, mas a soma de todos os pequenos gestos que ninguém vê. É a decisão de continuar quando seria possível parar. É a decisão de permanecer fiel a algo que ainda não produziu resultado externo, mas que internamente já produziu clareza. O mundo está condicionado a reconhecer apenas aquilo que é visível. Ele reconhece o resultado, reconhece o momento em que algo se torna evidente, reconhece o instante em que a construção finalmente se apresenta como realidade. Mas o mundo não reconhece o abandono. Ele não reconhece aquilo que você deixou de fazer. E não reconhece os caminhos que você decidiu não seguir. Ele não reconhece as versões de si mesmo que você precisou abandonar para que uma nova versão pudesse emergir. E talvez seja justamente essa a parte mais difícil do processo, porque abandonar uma versão de si não é apenas mudar o comportamento, é permitir que uma identidade antiga deixe de existir, para que uma nova identidade possa ser construída. Existe uma ilusão confortável na ideia de que é possível avançar sem perder nada, mas essa ilusão não resiste ao contato com a realidade. Avançar implica deixar algo para trás, crescer implica abandonar o território conhecido, construir implica abrir mão da permanência naquilo que é estável, e esse movimento, embora silencioso, transforma completamente a forma como você se relaciona com o próprio caminho. Porque em determinado ponto você percebe que já não está mais tentando chegar em algum lugar, você está se tornando alguém. E se tornar alguém exige coerência, exige alinhamento entre aquilo que você acredita e aquilo que você faz, entre aquilo que você diz e aquilo que você vive, entre aquilo que você projeta e aquilo que você sustenta no invisível. Com o tempo, o processo deixa de ser uma escolha pontual e passa a ser uma continuidade natural. Você já não depende mais da vontade, você já não depende mais da motivação e você depende apenas daquilo que você decidiu ser. E essa decisão não é anunciada, ela não é explicada, ela é vivida. Ela se manifesta na constância. Ela se manifesta na forma como você ocupa o próprio espaço. Ela se manifesta na forma como você permanece, mesmo quando ninguém está observando e mesmo quando ninguém está exigindo. Porque nesse ponto, o processo já não é mais uma tentativa de alcançar algo externo. O processo se torna uma forma de existir. O mundo, eventualmente, verá aquilo que foi construído. Ele verá o resultado, verá a presença, verá a forma consolidada daquilo que começou como uma intenção silenciosa. Mas o mundo nunca verá completamente aquilo que precisou ser abandonado para essa construção ser possível. Ele nunca verá as dúvidas que foram atravessadas em silêncio, ele nunca verá os momentos em que seria possível parar, mas você decidiu continuar. Ele nunca verá o confronto interno que antecede toda a transformação real. E talvez isso seja necessário, talvez a parte invisível precise permanecer invisível, para que aquilo que foi construído mantenha sua integridade, mantenha sua coerência e mantenha sua verdade. Porque no fim o processo nunca foi sobre aquilo que o mundo vê. O processo sempre foi aquilo que você sustenta quando o mundo não está olhando. Ele sempre foi sobre aquilo que permanece quando tudo aquilo que é externo deixa de importar. Ele sempre foi sobre a construção de uma identidade que não depende da validação, que não depende do reconhecimento e que não depende da confirmação. Uma identidade que existe porque foi construída silenciosamente ao longo do tempo através das escolhas que ninguém viu, através das renúncias que ninguém reconheceu, através de um compromisso que nunca
precisou ser anunciado. E é por isso que ninguém vê o que você precisou renunciar, porque aquilo que você renunciou não pertence ao mundo, pertence apenas ao processo que construiu quem você se tornou.